Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Estou aqui com meu time de 5 estrelas e hoje nós vamos falar sobre um assunto que está aí na moda. A galera tá maluca com esse assunto. A administradora faliu. E agora? O que você vai fazer para proteger o capital do seu condomínio frente a essas ocorrências? Priscila, você quer começar? Eu quero começar, mas eu quero começar falando de coisa boa, né? Eu, em nome de todos nós, gostaria de agradecer todo o carinho que a gente recebeu no último evento do Síndico 5 Estrelas, das pessoas contando que nos assistem e tudo mais. Tipo, parece uma coisa meio louca, né? Eu assisto os programas e eu sei, não sei o quê. E não sei o que lá. Então, a gente queria agradecer a esses malucos, essa audiência que vocês nos dão. Pode aí curtir, ó, teu coraçãozinho aí embaixo, faz pergunta, que a gente sempre que pode entra pra responder. E dá parabéns, né, aos síndicos certificados, a nova leva de síndicos certificados. Nova turma. Agora somos 200 e poucos no Brasil. Verdade. Né? E pensar que isso começou lá em 2019, hein? Eram 44. 40, agora já são 200. Já são 200 e poucos. Mostra que a certificação tá crescendo, e cada vez mais encorpando, né? ganhando o território nacional. Em vários condomínios, na bem da verdade, solicitando Tão que os exigindo. candidatos tenham a certificação Síndico 5 Estrelas. A gente fica muito feliz com isso. Mas hoje o programa vai falar de uma coisa meio chata, né? Essas semanas que passaram aí, vocês devem ter visto as reportagens de uma administradora aqui de São Paulo que simplesmente fechou as portas. Eu devo ter recebido essa notícia mais ou menos umas 50 vezes. Todo mundo que eu acho que leu me mandou. Pois é. Porque eles sabem que a gente trabalha com condomínio, né? E a ideia é o quê? Não falar desse caso especificamente, mas falar de como o síndico pode proteger os seus condomínios em relação a um caso como esse. Obviamente, a gente vai usar como exemplo, mas vamos lá, né? Eu vou só contextualizar aqui, porque pode ser que nem todo mundo saiba o que aconteceu e a forma que aconteceu, porque nós estamos falando de maneira geral de dinheiro, de administradora, e existem várias formas disso acontecer e várias relações, né? Nesse caso em específico, o que aconteceu foi que a administradora, a gente não tem muitos detalhes também, mas o que a gente entendeu pelo que a gente vê de mercado. A administradora trabalhava com conta pool, que é aquela conta em que tudo é jogado no mesmo baú e dali sai todos os pagamentos. Então, todos os condomínios, eram 30, não eram? Condomínios que ela tinha. Mais de 40. Não, 40 condomínios, 30 milhões, é isso. Mas então, esses 30 milhões também... Então, os 40 condomínios, todo o recolhimento... Gente, pode não ser isso, mas foi o que a gente entendeu, porque a gente não tem muito detalhe. Entravam todos na conta da administradora e ela, com aquele dinheiro, pagava as contas dos condomínios e também pagava as despesas da administradora, os funcionários... Misturava-se tudo. Então, estava tudo misturado. E o dono da administradora começou a usar o dinheiro do condomínio... Não foi isso. Na verdade, ele deu acesso a essa conta pro agiota que ele estava devendo. Nossa, pior. Essa parte eu não Essa sabia. parte eu não sabia. Eu achei que ele tinha começado a gastar e chegou um momento que ele ficou insolvente. Ele diz, eu li também os dois lados, né? O advogado dele coloca que um condomínio ficou devendo e ele começou a cobrir o saldo de quem estava devendo, com quem tinha dinheiro. E aí ele se atrapalhou, acabou pedindo dinheiro no banco e não conseguiu pagar e pediu dinheiro para os agiotas. E então ele teve que partilhar o acesso dessa conta com os agiotas e... Diz o advogado que o dono da administradora saiu sem absolutamente essa parte nada. Eu vi também sobre que é ele o tinha que se faz envolvido sentido. com agiotas. Não tinha visto que esses agiotas tinham acesso à conta Pelo que eu geral entendi, da administradora. Então, Pelo assim, que eu entendi, é isso. Então, assim, isso foi o que aconteceu.
E aí existem diversas formas e outras maneiras, mas assim, não existiu a história dele pegar o dinheiro, que já aconteceu outras vezes, simplesmente fechar a conta, pegar o dinheiro e fugir. Né? Que isso já aconteceu um tempo atrás também. Não só com o administrador, mas com o síndico. Com o síndico também. Ele se atrapalhou todo. Como a gente estava falando antes aqui, o resultado não muda, né? Mas a forma de fazer é diferente, né? Então, eu acho que a gente precisa falar um pouco desse caso específico, como se proteger desse caso específico. Depois a gente fala as outras possibilidades que existem, entendeu? Eu particularmente não recomendo nenhum tipo de utilização de conta pool. Primeiro ponto. A única hipótese que eu verifico que dá certo é quando o condomínio realmente não tem recursos financeiros, ou tem aí uma demanda trabalhista, que toda vez o valor da conta é penhorado, é bloqueado. Aí, obviamente, a administradora vai captar os recursos, as cotas condominiais, e vai ficar obrigada aí pelo pagamento das despesas para que o condomínio tenha saúde financeira, entre aspas, para honrar com seus compromissos. Talvez essa seja a única possibilidade e que eu ventilo e falo, não, aí vale a pena utilizar os recursos da administradora e com a ressalva. Administradoras grandes, que tenham aí um renome, um tempo de mercado, que tenha também um seguro de responsabilidade civil, que seja condizente com o tamanho da administradora, com o número de clientes e com os recursos que eles fazem a movimentação mensal. E é só nessa hipótese. Acho assim, é uma coisa que dá para acrescentar, sim, além do contato pessoal, né? Sim. Então você tem que conhecer quem é o dono daquela administradora, como ele vive. Exatamente. Ele gasta mais do que ele deveria, assim, é lógico que isso é muito empírico, mas é uma coisa que é inerente ao síndico. Dá para saber, solicitando as certidões da administradora, quando você vai fazer uma concorrência para escolher a administradora, eu sugiro que tem que tirar se peça tudo. Todas as certidões. Os síndicos apresentam. E que essas certidões sejam renovadas periodicamente. Nós renovamos as nossas como síndicos de 6 em 6 meses, que é o prazo de validade. Então, e coloco nos portais para que as pessoas tenham acesso. Eu entendo que pode se fazer das administradoras também. Assim, esse caso é aquele negócio, quando acontece uma situação dessa, o mercado, de uma forma geral, entra em polvorosa, porque, mas o que seria possível fazer, o que não seria, enfim. E aí todo mundo vira culpado, né? Assim, eu parto do seguinte princípio, ninguém tem como prever exatamente uma situação dessa. Não. Mesmo aqueles síndicos que trabalhavam com essa administradora, impossível você. Agora, existem algumas formas de você se prevenir e minimizar os riscos, né? Do ponto de vista prático, o conta pool, aquilo que a Vanessa já falou, eu assino embaixo. Eu só tenho conta pool em um único condomínio, um condomínio pequeno, porque era interessante manter a conta pool, certo? Só que todo o principal volume de recursos do condomínio está numa outra conta que a administradora... E estamos falando de administradora grande, tá? Não vou falar aqui o nome, mas estou falando de uma administradora grande do mercado, uma das maiores do mercado, tá? Então, o condomínio tem duas contas. Uma conta pool onde toda a arrecadação entra ali, as contas pagou as contas do mês, no mês seguinte já passa a sobra para outra conta. Então, a administradora não tem acesso. Eu tenho um outro condomínio, que esse é muito grande, é um condomínio, quando a gente chegou já estava nessa situação, conta privada do próprio condomínio, mas mesmo a conta, né, própria do condomínio, você tem que passar, né, a administradora, seja ela qual for o ponto, você tem que passar uma na mão de alguém você vai estar. Isso, para você seja poder... do síndico, seja da administradora. Para ela poder pagar, fazer os pagamentos, salários, contas e tudo mais. Então, eu tenho como norma, e aí me ajuda bastante o fato da minha sócia ser oriunda da área bancária. Então, ela conhece razoavelmente bem essa área. Então, toda a parte financeira dos condomínios que a gente administra, sem nenhuma exceção, ela tem os contatos, ela tem ela conversa com os gerentes das contas, né? Essa também, para mim, é uma precaução que muitas das vezes o síndico pode tomar. Não é porque a administradora tem o contato com a gerente da conta que você, como síndico, também não pode ter. Não pode ter aquela, sabe, uma relação mínima para que
Caso uma situação mais estranha aconteça, a própria gerente do banco, conhecendo o síndico, vai falar assim, olha... Tem o canal, né? Tem alguma, E o tem acesso alguma também, coisa né? estranha acontecendo, né? Enfim, são pequenas ações que a gente pode tentar, de novo, minimizar o risco. E, não tem como você evitar uma situação dessa, a não ser que ela aconteça ao viver a Eu achei excelente o que você falou, Carlos, porque ninguém vai chegar em você e vai falar assim, olha, eu tenho uma administradora, mas eu vou te dar o golpe. Tipo assim, a gente... Não é? Todo mundo olha depois que aconteceu e fala, mas esse cara foi um imbecil, né? engenheiro de obra pronta. Depois que a coisa acontece, todo mundo tem a solução. Mas não é. Você olha, pô, teve um caso também da questão dos investimentos, você olha aquilo, todo mundo olha e fala assim, não, mas o cara foi um imbecil. Gente, se ninguém confiasse, ninguém dava golpe, né? Então, Com assim, a gente está tentando mostrar as formas de você se precaver, mas nada impede que daqui, na semana que vem, a gente chegue aqui e fale assim, putz, você não sabe o que aconteceu. Uma administradora que eu tinha pegou toda a arrecadação do mês do meu condomínio. É interessante a gente colocar também o seguinte, muitas vezes a gente vê quando a gente faz uma concorrência de administradora, quem escolhe são os moradores, o corpo diretivo e tudo mais, mas a gente escuta as discussões, né? Não, mas veja bem, esta aqui está só R$200 mais barata, vamos fechar com essa que é R$200 mais barata. E às vezes você... Como eu posso dizer isso? Barato de uma forma... sai caro, né? Exatamente, que é a mesma coisa com o síndico. Né? A responsabilidade ali, os trâmites. E aí eu vou além, né? Eu gosto de saber como funciona o financeiro daquela administradora. Se eles têm um responsável, se um dos sócios assina. Quando você assina a procuração, você assina para a pessoa do sócio. Quem movimenta aquela conta? É um gerente. Eu li... também no meio dessa confusão aí de problema, que teve uma administradora que o responsável pelo financeiro zerou a conta de todos os condomínios, porque estava trabalhando em casa, em home office. Acho que não estava sendo... Provavelmente deveria ser verificado pessoalmente, né? O dono não tomou cuidado, ele zerou a conta dos condomínios também. Nossa. Entendeu? Então, isso é muito complicado. Né? Tem que ter o dono ali. Mas eu imagino que um exemplo desse... O procedimento, né? Disso, a gente fala de procedimento. Pelo menos você vê que é um funcionário da empresa e aí a empresa eu imagino que ela deva ter um seguro para poder bancar esse prejuízo. Por isso que você tem que entender como é que funciona. A dinâmica. Qual o procedimento? De novo, usando o exemplo que você colocou, R$200 mais barato, então eu parto do seguinte princípio. A administradora ela tem que ter uma estrutura mínima para oferecer para o condomínio, para os condôminos, tá? Hoje em dia, o que a gente considera uma estrutura mínima é um aplicativo que o condômino possa acessar uma segunda via de boleto, acessar a pasta de prestação de contas e tudo mais. Mas... da mesma forma que não existe segurança 100%, né? Por mais que você invista em segurança, em guarda-costas e o que for, não existe segurança 100%. Esse é um exemplo também. Não tem como. Tem que minimizar os riscos. Você tem que fazer pequenas ações justamente para garantir que, se começar a dar algum problema, você tem formas de identificar esses problemas. Uma coisa que eu recomendo para qualquer colega síndico, tá? E que eu acho que é primordial. Se você tem um caixa muito significativo no seu condomínio, não tem necessidade que a administradora tenha acesso àquela aplicação. Porque aquele dinheiro vai ser usado somente numa situação de alguma obra, alguma reforma. Então, Carlos, você tem a arrecadação mensal, deixa a arrecadação mensal na conta que a administradora tem acesso, e todo aquele valor que é aplicado, que tem, né, de reserva, deixa ele numa conta à parte. Para que é necessário? Se você tem uma arrecadação que faz frente a todas as despesas, a administradora não tem necessidade de ter esse acesso. Mas além Pelo menos disso, você se certifica de que, né?
Aí não você custa protege nada. essa parte do capital, né? Uma Se coisa. houver um problema desse, perdão, Priscila, o máximo que você vai perder é uma arrecadação. É E isso. não, o prejuízo não vai não além todo o disso. valor. É importante destacar, se você tem essa conta apartada, tem que tirar extrato todos os meses para constar na pasta de prestação de contas, né? Porque é pelo extrato que a gente vai ter Movimentação. noção da movimentação. Uhum. Saber se o dinheiro está aplicado ou não está aplicado. Dinheiro parado, você está perdendo dinheiro, certo? Então, olhem os extratos. Nós Perfeito. pegamos um condomínio uns tempos atrás que o dinheiro estava 2 anos parado numa conta que ninguém sabia que existia, só o síndico. Jesus. Só, Parado, sem aplicação, sem nada. sem zero. nada. Você tá de brincadeira? Só o Não, síndico. não aparecia na pasta de prestação de contas. Só o síndico sabia que existia aquele dinheiro. Aí fiz toda a regularização, aí apliquei o dinheiro, comecei a colocar na pasta, na assembleia seguinte, pedi para transferir aquele valor para o fundo de obras, e aí começou a fazer parte do balancete Apareceu. do condomínio. Gente, Mas que vergonha. Mas se o Vou dar- síndico tivesse pego o dinheiro, Ninguém ia saber. porque o dinheiro simplesmente não existia. Vou dar mais uma dica para quem está nos assistindo. Existia, Aliás, mas ninguém sabia, perdão. Não, eu vou fazer um comentário para os nossos amigos que estão nos assistindo, que não são da área condominial, que não são síndicos e que podem estar se perguntando, mas peraí, por que tem que dar procuração para administradora, né? Uhum. Você pode entrar e pagar suas contas também no condomínio. Para quem não sabe, a administradora precisa desse acesso, e esse acesso é, inclusive, autorizado em assembleia, né? Exato. Que ele tem que constar em ata. Para quem vai. Para quem vai esse acesso é justamente para isso, né? Para a administradora fazer pagamento de salário, se forem funcionários facilitar, próprios, na verdade. se for terceirizado, fazer o pagamento da fatura da Os terceirizada, contratos mensais. conta de água, luz, A gente- todos os contratos de prestação A de gente serviço. vai até além. A gente tem um condomínio que é exatamente dessa forma que você colocou. Mas, para tirar valores acima de X mil reais, precisa da assinatura do síndico e de 2 conselheiros. Perfeito, Eu perfeito. tinha um condomínio, a gente tinha um condomínio, a administradora entrava, era o Bradesco na época, mas eu acho que isso pode funcionar para qualquer banco. Ela lançava todos os pagamentos e eu tinha que entrar, eu e mais um conselheiro, todos os dias para aprovar. Nossa, era o caos na terra. Era um inferno. Era o inferno. Era o inferno. Do tipo assim, você tá jantando 8h30 lá de pijama, o dia que você não tem assembleia, né? Aí você ficou em casa, tá tomando um negócio, vai comer uma salada gostosa, de repente tocava. Tem que autorizar, tem uma conta pra pagar Mas, hoje. ó, Porque esse você salário- entrava de manhã e a pessoa escrevia a conta à tarde, que vencia no mesmo Não é dia. muito funcional. Não, mas eu vou falar uma coisa para vocês. A gente tá num condomínio ali no Campo Belo, desde 2018, abril de 2018, nós somos eleitos lá. E lá, desde o início, o corpo diretivo é extremamente participativo, mas é um participativo que dá gosto de ver. Dá gosto. Assim, são quase sempre os mesmos conselheiros. Teve uma outra mudança muito pequena, mas quase sempre os mesmos. Mas é um grupo de moradores que realmente participa Isso é e bacana. trabalha pela coletividade. Você entendeu? E lá atrás, antes da gente entrar, eles definiram que para ter essa segurança, tinha que ter o acesso, a aprovação de pagamentos de contas tinha que ser feita pelo próprio conselho. Tinha que ter 2 conselheiros, pelo menos. Mas durou um mês. Não. O pior é que dura até hoje. Jura? Nós entramos lá, já era assim, continua assim. Só que tem um detalhe, é uma administradora de pequeno porte, tá? Não é uma administradora dessas grandes. Só que tem um grupo de WhatsApp, tá? Pode parecer uma coisa meio arcaica, mas olha, funciona até hoje. E detalhe, eu tenho acesso à conta, eu posso autorizar pagamentos, mas ele já tem acertado entre eles, são 3 conselheiros. Então, qualquer 2 podem entrar na conta do Itaú, certo? E fazer a autorização do pagamento. Então, a administradora só faz lançar os valores para pagamento. Quem dá a autorização tem que ser ou o síndico ou 2 dos 3 conselheiros. Se for o síndico, tem que ter em conjunto um conselheiro. O síndico não tem necessidade, 2 podem ser 2 conselheiros. conselheiros. Legal. Gente, funciona até hoje. Sabe quantas vezes, desde abril de 2018, eu precisei entrar, porque algum deles disse, olha, não consegui autorizar, você entra lá. Acho que deve ter dado uma meia dúzia de vezes.
Sempre eles que tocam. E a gente, assim, existe já uma confiança mútua muito grande que eles fazem Mas a gestão... isso é exceção, né? Não, com certeza. Isso é a exceção da exceção da exceção. Tá? Isso não funciona tão fácil. Se você não tiver um grupo tão, assim, coeso e tão... comprometido com o dia a dia do condomínio. Gente, tá acabando o nosso tempo. Acho que deu para ter uma ideia de como funciona essa história do dinheiro, né? Uma coisa que o Carlos falou, acho importante, 100% de garantia você nunca vai ter. Mas dá para minimizar os riscos. Eu acho que é o que a gente sempre tenta fazer. E é aquilo que a gente fala sempre. Primeira coisa, para você ter menor risco no seu condomínio, contratar um síndico competente. Porque, no final das contas, o síndico que mexe com todo o dinheiro. E o síndico que dá poderes para a administradora e o síndico que vai organizar esses pagamentos e esses gastos. E aí, sempre pedir os documentos do administrador e tal. E, eventualmente, mesmo com todos esses cuidados, pode acontecer, né? E nós estamos aí para isso, né? A vida é assim. Um dia você ganha, outro dia você perde e segue em frente. Espero que vocês tenham gostado do programa. A gente vai ficando por aqui. A gente está no Spotify, podcasts. Procura nos seus tocadores de podcast aí. A gente está por lá e a gente se vê semana que vem. Um abraço. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.